Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 9 de junho de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. No papo de hoje, eu converso com o professor Fábio Manhoso. Coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Marília, ele também é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e nos conta qual é o papel real do sistema CFMV, CRMVs, sobre a regulamentação do trabalho do médico veterinário e traz informações importantes sobre a atuação do Conselho no ensino da medicina veterinária. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente. Então seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora Thaís. É uma alegria estar aqui hoje conversando com você, né, com todos os amigos que aí estão nos acompanhando nesse bate-papo. Realmente é uma alegria poder estar aqui falando da nossa profissão, né, Thaís, que nós gostamos tanto, honramos tanto, brigamos por ela, e fico feliz pelo convite, principalmente por estar aqui, então, nesse momento com você, podendo contribuir aí com o engrandecimento da nossa profissão. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu gostaria de começar, então, abordando a questão das entidades de classe, né? A gente sabe que durante a graduação a gente já tem um contato com o papel do CRMV, todo mundo sabe, né? Uma vez que você se forma médico veterinário, para exercer a profissão, você precisa estar registrado no conselho, e a gente tem uma série de atribuições que muitas vezes, principalmente os médicos veterinários mais jovens, não conseguem compreender muito bem essa dinâmica do papel do conselho. A gente, né, tem aquela queixa comum, né? Ah, chegou o boleto, vou pagar, mas as pessoas às vezes não se informam, não têm esse contato próximo com o conselho, e eu acho que isso talvez seja a realidade de praticamente todas as entidades de classe, né, em qualquer esfera, não só na medicina veterinária. Então, gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse papel do CRMV na vida do médico veterinário. Thaís, muito obrigado por essa primeira pergunta, porque você dá a mim a oportunidade, né, de compartilhar com os colegas a verdadeira missão do Sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais. E o que você falou é perfeito. Você sabe que nas minhas andanças, eu aqui no estado de São Paulo, né, eu trabalhando aqui junto com o Dr. Odemilson Mozeiro, que é o nosso presidente aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e sempre que a gente é convidado para alguma palestra, principalmente em faculdades, né, eu faço essa pergunta para os alunos, o que eles já ouviram falar do Conselho, e às vezes eles são muito educados, fica um silêncio absurdo, e aí eu falo, acho que vocês já devem ter ouvido que é aquele que manda o boleto quando vocês se formam, que é o que você acabou de exemplificar. E aí é uma gargalhada só, porque é fato. Infelizmente, né, há uma falta de informação sobre a importância do sistema. E, para você não ficar chateada, isso não é só com os jovens, não. Você é muito jovem, mas isso é com pessoas que, como eu, já perderam o cabelo e que estão aí já há tempo na estrada. E isso nos entristece, porque o trabalho é um trabalho hercúleo, é um trabalho imenso que nós temos aqui no sistema. Então, é importante, sim, a gente falar sobre isso e já no começo. O Sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais, nós temos, então, em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal, os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. E temos o nosso Conselho Federal, que fica alocado em Brasília. Os conselhos regionais, eles têm a finalidade, e isso está na Lei 5.517, que é de 68, que é justamente de fiscalizar o exercício profissional. Nós ficamos um pouco assustados ainda no Brasil, porque a gente vem de um passado que a palavra fiscalização era como se fosse como polícia, uma arma na cabeça, não é? Mas a fiscalização, ela é muito importante
para que dê segurança à sociedade de que aquele exercício da medicina veterinária está sendo feito de fato e de direito àqueles que estão sendo fiscalizados. É o famoso separar o joio do trigo, inclusive, né? Fazer com que os profissionais cumpram com a legislação da sua profissão e do seu país. Então, assim, a grande função do Conselho é a fiscalização do exercício profissional, mas é importante frisar que, na mesma lei, no mesmo artigo, consta lá, orientar o profissional. E isso é muito importante. Eu fico triste que, às vezes, o colega não quer conversar com o conselho. Na verdade, o colega tem que acionar o conselho. O colega tem que usar o conselho como uma ferramenta de redimir suas dúvidas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um colega que queira construir uma clínica veterinária e tenha dúvida sobre condições de centro cirúrgico, de pé direito, de ventilação, enfim. A quem recorrer? A vigilância sanitária do Estado e do município? Também. Mas ao seu conselho de classe, porque nós temos lá um grupo que trabalha com isso, que é a nossa assessoria técnica. Um outro exemplo, às vezes questões que envolvem dinâmica jurídica. Procure o conselho. Então, assim, o conselho é um órgão orientador. Então, é um órgão fiscalizador, mas é um órgão orientador. E o conselho também é um órgão assessor. Assessor de quem, Fábio? Das autoridades constituídas, prefeitos, presidentes de Câmara, governador, deputados, Ministério Público, que sempre que se dão à frente de uma situação que envolva a saúde única, seja na área animal, saúde pública, veterinária e ambiental, podem recorrer ao Conselho como um órgão assessor. Então, veja, o Conselho é um órgão muito importante no quê? Na harmonização da profissão, na consolidação da profissão, na regulamentação da profissão. E aí eu desafio você, no bom sentido, e aqueles que estão nos assistindo, né? Se hoje não está fácil, imagina se não houvesse esse cuidado, o cuidado na preservação da dignidade da profissão. E esse é o nosso grande propósito, ou seja, a quem compete elevar cada vez mais a dignidade da nossa profissão, o sucesso da nossa profissão, o reconhecimento da nossa profissão. Não é só o Conselho, mas é a cada um dos mais de 150 mil médicos veterinários desse país. Né? Então, eu sinto que falta uma informação de que o Conselho é o que manda o boleto. Olha, todos nós pagamos a anuidade do Conselho, e é com essa anuidade que o Conselho de São Paulo, de todos os estados, se mantém, inclusive com uma parte que vai ao federal. E nós somos auditados pelo Conselho Federal, pelo Tribunal de Contas da União, e eu, que venho de uma instituição privada, trabalho na Universidade de Marília há pouco tempo, 31 anos de formado, estou aqui em Marília, né? E quando eu migro para uma gestão pública, porque somos uma autarquia federal, eu vejo que é uma diferença muito grande, né? Uma burocracia, e que bom que seja assim, porque é justamente dessa forma que nós temos que valorizar cada centavo, que não é do Conselho, é do colega médico veterinário, é do colega zootecnista, e que esse dinheiro volte a ele. De que maneira? Na boa fiscalização, não é? Abrindo espaços para o profissional, em termos de rendimento, inclusive. Por muito tempo falava-se que o Conselho não tinha essa função. Aqui em São Paulo, nós temos a seguinte regra, Thaís: sempre que somos demandados, nós nunca vamos responder que isso não é função do Conselho, mesmo que não seja, né? Mas nós temos que nos posicionar e temos que dar condições para que aqueles que nos demandaram procurem um caminho certo. Então, não sei se deu para entender esse começo, né? Mas eu posso garantir a você, a todos os colegas, o trabalho não é pouco. Nós que somos poucos, nós precisamos da ajuda dos colegas, nós precisamos que cada um se humanize para que nós fortalecemos cada vez mais a zootecnia e a medicina veterinária. Sim, deu para entender, sim.
É uma questão interessante, porque eu já tive essa vivência em outros contextos, né? Muitas vezes as pessoas querem cobrar um posicionamento, uma atitude e a resolução de um problema, às vezes para a esfera errada. Então, por exemplo, uma questão que se levanta muito é a questão do grande número de universidades, de faculdades de medicina veterinária no Brasil. Isso é uma questão bastante debatida já Muito. tem estudos sobre, inclusive, e geralmente as críticas recaem sobre o conselho. Ah, mas o conselho não vai fazer nada, só que quem regulamenta a abertura de cursos é o MEC, não é o conselho. Né? Então, Perfeito. tem essas questões das pessoas quererem recorrer, às vezes, e mobilizar e querer uma resolução daquela esfera que não é responsável por aquilo, que pode ter um papel, um posicionamento que é super importante, mas não é quem vai, de fato, resolver e botar lá, né, assinar ou não assinar, porque não é da esfera de responsabilidade do conselho. E outra questão também, né, que eu percebi depois que eu me tornei professora, o conselho tem várias ações direcionadas para a educação na medicina veterinária, só que muitas vezes o aluno acaba não tendo acesso por não procurar também, né, que cada um tem que se O professor, responsabilizar. ou às vezes pelo fato do professor desconhecer essas ações Sim, e sim, não compartilha com seus alunos. sim. Eu tomei conhecimento dessas ações, né, e das diretrizes que foram trazidas, da necessidade da mudança do perfil da medicina veterinária, depois, realmente, por pesquisa própria, assim, porque dos meus professores, por exemplo, eu não tive essa informação. E aí a gente tem, às vezes, a dificuldade de implementar, né, as medidas de metodologias ativas, por exemplo, então, às vezes, tem alguns entraves, e aí isso fica perdido numa esfera ali que, às vezes, o aluno não tem acesso. E aí também não tem, né, como não busca a informação por conta, que a gente, né, era o que eu estava dizendo, cada um tem que se responsabilizar pela sua parte, né? Acaba achando que o conselho não faz nenhuma ação, não tem nenhum papel nesse sentido. Então, acho que seria interessante a gente falar também um pouquinho sobre a questão, né, do papel do conselho no ensino da medicina veterinária, que é um papel bem ativo, né? E mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta. Por quê? Porque realmente, né, em todos os lugares que andamos, Thaís, somos questionados, muitas vezes nas redes sociais, né, somos questionados. O Brasil hoje tem mais da metade de todos os cursos do mundo, né, são 500, bom, não sei, até 2 minutos atrás eram 555. São Paulo, 108 cursos de medicina veterinária. E, assim, a nossa preocupação não é quantitativa. A nossa preocupação, e essa deveria ser a preocupação de todos, inclusive aqueles que ingressam no curso, é a questão qualitativa. Nós não podemos brincar com o sonho dos jovens. Se alguém me perguntar se precisamos de médicos veterinários, eu sempre respondo: sim, de bons médicos veterinários. Não é mesmo? Como toda profissão, o Brasil é imenso, é um continente, a nossa profissão é maravilhosa, mais de 80 especialidades. Agora, realmente, a quem cabe a questão educacional no país é o Ministério da Educação. Mas o sistema Conselho Federal, Conselho Regional e aqui de São Paulo, nós não nos furtamos a esse assunto. O Conselho Federal, você deve se lembrar, inclusive, ele baixou uma resolução dizendo que aqueles alunos oriundos de cursos totalmente EAD não poderiam se inscrever no sistema Conselhos Regionais. Dr. Francisco, nosso presidente do Conselho Federal, sabia desde o início, né, que ele estava travando uma grande briga. Ganhou na primeira instância, perdeu na segunda, isso foi visto como inconstitucional, hoje já reverteu ao Conselho Federal, né, as entidades se organizando e buscando reparar danos, porque acharam que tiveram danos com esse posicionamento do Conselho Federal, e veja, o Conselho Federal, na pessoa do presidente, foi honesto, foi correto, ele alertou a sociedade, e nós temos que aplaudir o nosso presidente, porque eu acredito que ele sabia que ia sofrer algumas consequências, mas ele não voltou atrás, porque é esse o nosso posicionamento. Se você perguntar para qualquer presidente, vamos falar de São Paulo, né? O nosso posicionamento em São Paulo, somos contra o ensino totalmente EAD, porque, veja, nós estamos falando em quantidade, e em quantidade que às vezes não se mensura por essa questão do EAD. Eu vou responder a sua pergunta, mas como a gente entrou nessa esfera do EAD, o EAD, nós não podemos ser hipócritas, é uma ferramenta pedagógica.
Os jovens vivem a tecnologia. Nós não podemos privá-los de trabalhar dentro da tecnologia, mas há limites, né? Nós não podemos achar que, veja, se no presencial, muitas vezes, nós temos, você é professora, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Concorremos muitas vezes aqui com celular, WhatsApp, essas coisas. Imagina falar de medicina veterinária no EDA. Então, assim, temos que ter critérios. Entendemos e aceitamos que é uma ferramenta pedagógica, mas existe uma limitação. E o Conselho sempre se posicionou, nós estamos falando de educação, é contra o ensino totalmente EAD. São Paulo já traçou algumas ações importantes. Aqui nós fizemos um projeto que se chama Projeto Melhor Escolha. O que é o Projeto Melhor Escolha? É falar com o jovem que quer ingressar em medicina veterinária. Então, o conselho também precisa falar com a sociedade, ele tem que, às vezes o veterinário não quer falar, né, com o conselho, vamos falar com a sociedade, vamos falar com o jovem. Fizemos esse projeto, lançamos, tanto nas mídias, nas redes sociais, no sentido de orientar o jovem a buscar o que é um bom curso de medicina veterinária. A gente sabe que muitos buscam na questão financeira, né, pelas suas próprias condições, mas ele não pode deixar de olhar para questões extremamente importantes, como infraestrutura, como projeto pedagógico, conversar com os estudantes, estudante não mente, não é? Se o estudante falar que o curso lá é puxado, que tem prova, tal, é esse aí que você tem que ficar. Não dá para ficar no meia-boca, no morno, depois isso fica muito caro, né? Então, lançamos o projeto Melhor Escolha e agora, recentemente, lançamos também no segundo encontro de coordenadores que tivemos aqui em São Paulo. Então, veja, essa foi mais uma ação de São Paulo, trazer os coordenadores para falar de ensino, para ouvir os coordenadores. É isso que nós queremos ouvir os coordenadores. Às vezes, a dificuldade de um está na facilidade do outro. Esse encontro é muito importante. E lançamos no segundo encontro, que foi agora dia 28 de abril, o primeiro ciclo para a certificação de cursos de medicina veterinária no estado de São Paulo. Fizemos as diretrizes, está aberto a todas as instituições, está lá na plataforma do Conselho de São Paulo, as regras, né? Foi publicado no Diário Oficial, e agora, durante esse mês de junho, as faculdades que queiram podem se manifestar, se credenciar a essa avaliação em loco, para que, obtendo os pontos, possa ser certificada pelo Conselho, como selo ouro, prata ou bronze. Veja, essa também é uma forma de falarmos com a sociedade, e é uma forma também de valorizar aqueles que estão investindo na qualidade das suas instituições, serve, inclusive, como ferramenta de gestão. E, então, veja que nós não... é função do Conselho abrir ou fechar curso? Não, mas é função do Conselho falar com a sociedade sobre o que é um bom curso. É função do Conselho valorizar aqueles que querem, né, ou que têm um bom curso e querem participar desse processo. É função do Conselho ouvir os coordenadores, ajudá-los e orientá-los a buscar uma melhor forma de ensino, um melhor projeto pedagógico. É isso que nós estamos fazendo. E para encerrar esse assunto educação, eu acho que é importante falar aqui, talvez tenha muitos estudantes nos ouvindo. Quando você compra um celular, você tem quanto tempo de garantia, né? Às vezes 2 anos, 1 ano, às vezes você compra um carro, tem 5 anos de garantia. Pergunto para você, quando você compra um ensino, quanto você tem de garantia no dia que você se forma? Nem 1 minuto. Então, o ensino é um produto caro, e que, às vezes, quando o jovem não tem, ele fica feliz, né? Quando você fala, olha, hoje não tem aula, todo mundo bate palma, é uma questão cultural, é estranho isso, né? Você vai a um show, compra o ingresso, aí o pessoal fala, não vai ter o show. Todo mundo vai brigar, mas ele paga pela aula, paga caro, e quando não tem, fica feliz. Mas o que eu estou querendo dizer é, o ensino é muito sério, nós temos que trabalhar qualidade. Você, jovem, que queira fazer veterinária, seja muito bem-vindo, seja muito acolhido, né? Uma profissão bela, maravilhosa, importante para o Brasil e para a sociedade, mas saiba escolher, não seja ludibriado, não fique vendo foto pela internet, né? A gente, às vezes, reserva hotel pela internet e não consegue ver o carpete mofado, o chuveiro que não sai água e o colchão que afunda.
Com certeza. E a gente percebe, né, pelas conversas que vai tendo, que a medicina veterinária é uma profissão de sonho para muitas pessoas. Tanto é que a gente tem esse perfil, muitas vezes, de alunos que são pessoas mais velhas que já estão na segunda graduação, porque tem esse desejo de trabalhar na medicina veterinária e, eventualmente, não tiveram essa possibilidade antes. E eu acho que é o que o senhor falou, né? Eu já conversei com muitas pessoas e por ter o canal, às vezes eu tenho contato com estudantes que, né, estão em várias partes diferentes do Brasil. E esse é um relato bem comum das pessoas que às vezes têm uma universidade do sonho que ela queria cursar, mas geralmente por questões econômicas, né, mesmo que seja uma instituição pública, não tem essa possibilidade de deslocamento, de permanência, que é um custo, né, que a gente precisa considerar. E a pessoa se sente frustrada, e às vezes essa percepção ela vem no final do curso. Então, às vezes, por uma questão de uma mensalidade um pouco mais barata, ou um curso que às vezes o aluno já sabe, e a gente tem essa tendência, não vamos mentir, né? O ser humano quer, a gente é programado para procurar o caminho mais fácil para conseguir as coisas, né? Apesar do prejuízo que isso pode trazer para a gente no futuro. Então, às vezes, ele usa como critério, esse curso aqui é mais fácil de passar, né? Esse curso aqui, enfim, né? As questões erradas. E aí, depois que a pessoa se gradua, bate aquele arrependimento de tudo que ela deixou de aprender, tudo que ela deixou de aproveitar, e que falta isso tudo vai fazer uma vez que você esteja com o diploma na mão. Porque a partir do momento que você pega o seu diploma, você é 100% responsável por aquilo que você bota profissionalmente no mundo. E é muito diferente do papel do estudante, em que você ainda tem o respaldo da instituição, do professor, na residência também você tem o respaldo de um tutor, um orientador, e quando você está, né, na vida real ali no mundo, você precisa dar conta, né, dessa situação. Dentro desse projeto que a gente, né, colocou nessa gestão aqui no Conselho de São Paulo, o doutor Odemilson, né, ele me deu essa incumbência de presidir a Comissão de Educação, até pela nossa vivência, né, de 30 anos dentro de uma universidade, e nós trabalhamos numa comissão muito unida, muito capacitada, meus colegas, né, que participam conosco, de instituições públicas e privadas, e todos com esse mesmo foco, de buscar essa aproximação com as faculdades e com os coordenadores, nesse sentido, de conversar, de orientar, de se disponibilizar, né? Fizemos várias visitas, às vezes as pessoas achavam até estranho, né? Olha, vocês vieram fiscalizar. Não, nós não estamos aqui fiscalizando nada, nós viemos aqui conversar, né? Nós queremos prestigiar a sua faculdade. Vimos muitas coisas boas, mas algumas coisas que realmente chamam atenção, porque quando você fala em medicina veterinária, nós não estamos formando médicos veterinários para cães e gatos, nós estamos formando médicos veterinários para a sociedade. Por isso que o nosso curso é generalista, tanto nas diretrizes curriculares de 2003, como nessa atual, é claro isso. Né? Nós temos um comprometimento muito grande com a questão da saúde das pessoas, com a saúde ambiental, né? E com a produção de alimentos. Somos um profissional do agronegócio, e me entristece ou me preocupa, às vezes, ver uma instituição que às vezes eu não vejo nem grama. E as pessoas têm uma visão de que tem que ter hospital, a função do veterinário é evitar com que o animal chegue no hospital. Mas temos que fazer, nós não podemos ficar de braços cruzados ou falar que isso não é função do conselho. Não, nós estamos aí, estamos na luta, e nem que tiver que colocar um vasinho com grama para levar para a faculdade, enfim. Agora, nós temos que despertar nisso em quem? Nos gestores. Nenhum coordenador de curso quer que seu curso seja visto como ruim. Então, nós temos que dar subsídio para esses coordenadores, eles injetarem, né, esse pensamento nos seus gestores. Então, é assim que nós estamos trabalhando, Thais. E a questão EAD, né, que o senhor tinha abordado também, a gente percebe até em disciplinas que não eram EAD o impacto que a pandemia teve sobre aprendizado. Né? Hoje, por exemplo, na semiologia, eu tenho alunos que, quando entraram na instituição, tiveram aula de anatomia EAD. E realmente, o aluno, a carga horária da medicina veterinária é muito pesada, o aluno não volta naquela disciplina para estudar depois. E aí chega na semiologia e você fala, tá, qual é o nome dessa estrutura aqui? Eles não têm a menor ideia. Isso porque eles foram privados daquela vivência presencial no anatômico, com as peças, né? Porque isso ajuda a fixar um pouco mais o conhecimento, né? Não tem como comparar a pessoa que só vê a imagem. E aí depois, mais uma vez, fica por conta do estudante correr atrás daquela informação que de alguma maneira ficou faltando, e na medicina veterinária a gente acaba fazendo isso o resto da vida. Né? Não é porque eu me formei, eu sou professora, que eu não tenho que voltar atrás e buscar informações
que eventualmente ficaram lá, né, esquecidas numa caixinha muito, muito no passado. E veja, nós, inclusive, né, esse ano de 2023 é um ano importante para a medicina veterinária, os cursos vão participar de mais uma edição do Exame Nacional do Estudante, ou seja, do ENAD, né? É o ENAD da pandemia, podemos dizer assim, né? No último ENAD que tivemos, nenhuma instituição privada conseguiu o conceito 5 e conceito 4, apenas 17 instituições privadas. Eu estou fazendo essa observação, eu estou numa instituição privada e com muito orgulho, ela está entre esses 17. Mas, assim, a sua também, né? Nós precisamos ter um olhar para todas essas instituições que, às vezes, não conseguiram um bom conceito, não é? Por motivos de gestão, por motivos de projeto pedagógico. Então, assim, a grande preocupação é, nós temos um diagnóstico na mão, o próprio MEC tem um diagnóstico na mão, então, isso precisa ser trabalhado, né? Não com a arma na cabeça, mas trabalhado com o quê? Com, realmente, assim, vamos sentar, vamos construir juntos. Às vezes eu sinto essa falta, sabe? Parece que tudo é feito para diminuir, tudo é feito para ficar mais fácil, tudo é feito para fazer de conta, às vezes. Quando, na verdade, nada é mais prazeroso do que nós sentarmos à mesa e buscarmos todos juntos formas, né? E, às vezes, formas que não têm nem muito impacto econômico, para que a gente possa elevar, né, a qualidade do ensino como um todo. Como também tivemos várias instituições públicas com conceitos negativos. Então, veja, aqui não é crítica ao A ou ao B, mas eu só estou trazendo o assunto ENAD porque tivemos um raio-x último. Qual foi o diagnóstico? Quais foram as ações, né, que as próprias instituições tiveram? E estamos agora para novembro, o próximo ENAD, e vamos receber esses alunos que por um ano, pelo menos, eu sei, porque foi o ano da pandemia, e aí não tinha como, né? Mas nós sabemos que muitas vezes, né, essa pandemia em algumas instituições, até hoje, né, às vezes é usado como justificativa para que algumas disciplinas importantes continuem no EAD. E isso é entristecedor, né? Preocupante. É um trabalho que requer continuidade, né? Eu acho que quando muda a gestão, em várias esferas a gente percebe isso. Às vezes as pessoas querem mudar tanto o que já vinha sendo feito, ao invés de aproveitar aquilo que já foi gerado de informação. Porque a ideia desse tipo de avaliação é exatamente essa, né? Você ter um retrato do que está acontecendo para, a partir dali, tomar uma atitude, né? Ter um direcionamento mais certeiro, ao invés de ficar na esfera do abstrato, cada um com a sua percepção, né, buscando ali uma explicação, uma forma de dar continuidade ao trabalho. Então, é bem importante isso, né, que exista esse senso de continuidade. E cada instituição, né, que recebeu o seu relatório, poder, né, estudar e ver o que é possível fazer para melhorar, né? Acho que quem tem 4 quer 5 também, e quem tem 5 tem que brigar muito para manter esses 5, enfim. É o que temos em termos de avaliação. Eu estou lá hoje como participando da comissão assessora do INEP para esse próximo ENAD de 2023. Isso também me dá muita responsabilidade, junto com outros 6 colegas de várias instituições. Mas, assim, a gente vê uma organização tremenda no INEP, que é o que coordena o ENAD, é uma seriedade imensa, né? Mas, como eu disse, temos que sentar à mesa. Também não podemos ficar esperando que o MEC sozinho vai fazer alguma coisa, nós temos que provocar, né? Enfim, a minha grande vontade é que realmente a gente consiga elevar cada vez mais a qualidade do ensino para fazer melhores médicos veterinários. E tem uma outra questão que eu acho importante a gente comentar, que o senhor trouxe, né, sobre a medicina veterinária ser uma profissão para a sociedade. E é muito interessante que eu me recordei da minha colação de grau, e naquela imaturidade, né, do jovem que entra na medicina veterinária focando no animal, a maioria dos alunos tinha a mesma postura. Nossa, mas como assim o juramento? Eu vou falar sobre o homem.
E demora bastante tempo para cair essa ficha da importância do papel do médico veterinário para a sociedade, porque a gente olha muito para o animalzinho, aquele indivíduo. Então, a gente não tem nem essa percepção sobre a importância do papel na prevenção, que foi o que o senhor falou. O médico veterinário, ele precisa existir para evitar que o animal chegue a ser encaminhado para o hospital, por exemplo, e nos animais de produção mais ainda, né? E existe esse perfil um pouco do médico veterinário, tanto é que uma frase comum que a gente percebe nos alunos que ingressam no curso é: gosto mais de cachorro do que de gente, meu cachorro é melhor do que muita gente. Então, existe um pouco dessa falta de percepção, né? Um pouco da imaturidade também, e também eu acho que é muito relacionado à forma como a sociedade enxerga o médico veterinário. Porque quando eu converso com veterinários que trabalham em outras áreas, trabalham com alimentos, trabalham em prefeituras, muitas vezes eles trazem essa percepção. A minha família não entende que eu ainda sou médico veterinário. As pessoas olham para mim e perguntam: mas você abandonou a veterinária, agora você está trabalhando com alimentos? Não, mas são produtos de origem animal, continua sendo atribuição do médico veterinário. Então, a ideia do canal, inclusive, foi um pouco essa também, né? De trazer essas áreas que, às vezes, a sociedade não percebe como de atribuição do médico veterinário, mas que são. E a gente passa pelo curso e muitas vezes não tem um olhar para essas áreas, exatamente porque fica focado no cachorrinho, no gatinho, no cavalo, na vaca, né, numa esfera muito restrita, e tem tantas áreas importantes que, inclusive, falta profissional, né? Maravilhosa essa colocação. Olha, recentemente, acho que há 15 dias atrás, eu estive em São José do Rio Preto, na abertura da 13ª AquiShow. O que é AquiShow? É a AgriShow dos peixes. E ali eu vi, assim, equipamentos de última geração, grandes fazendeiros, é esse o termo mesmo, fazendeiros. Em vez de criar Nelore, cria peixe. O que acontece é que, às vezes, o problema é que a gente não vê o peixe, né, como vê o Nelore. E, assim, a força política que existe hoje na aquicultura, conseguiram trazer ministro da Pesca, secretário da Agricultura, prefeitos, deputados, a questão do agronegócio econômico que envolve a aquicultura no Brasil. E aí eu pergunto para você, onde está o veterinário? Quantos veterinários têm um olhar para a aquicultura? Esse é só um exemplo. Vamos ser um pouco mais factíveis, então. Avicultura, suinocultura. Como coordenador de curso, às vezes nós somos solicitados a fazer antecipação de colação de grau, e por um motivo justo, e fazemos de forma individual. Eu nunca tive que fazer antecipação de colação de grau para quem foi trabalhar com cães e gatos. Todas que eu fiz foi para alunos que conseguiram emprego fruto do próprio estágio na suinocultura, na avicultura, ou às vezes entraram num mestrado, numa residência, enfim. O que eu estou colocando é que nós temos que olhar a medicina veterinária. Então, veja o que ocorre. A sociedade, se você perguntar para 100 pessoas o que o veterinário faz, 99 vai dizer que cuida de cão e gato, ou cuida de animal. O um não quis responder, foi embora. Então, assim, a visão que a sociedade tem é essa. Esse jovem que vai ingressar na universidade está na sociedade. É essa a visão que ele tem. E quando ele chega na universidade, o que é ofertado a esse aluno? Exatamente isso. Quantas instituições vão falar de ovinocultura, caprinocultura, apicultura? Nós somos exportador de mel. O mel brasileiro é um mel extremamente conceituado, mas mel... A questão do biotério, quantas instituições de pesquisa, ou mesmo as instituições, as universidades. Eu preciso de veterinário que entenda de biotério. Não é colocar um responsável técnico por pôr, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, nós não podemos privar o aluno de conhecer um todo. E o que ocorre na sua instituição e em todas as outras, e na minha, é o mesmo cenário. Por que você veio fazer veterinária? Porque eu gosto de cão e gato. Olha, abre uma ONG, porque você pode ficar até rico. Recebe subsídio, verbas, não é mesmo? Então, assim, ser veterinário é ser médico veterinário na sua essência. Então, é aí que vem de nós incorporarmos a riqueza da nossa profissão. E a briga que a gente tem que ter com o aluno para ele poder entender isso. Mas, professor, eu não vou mexer com galinha. Eu conheço muitos que entraram para mexer com determinada coisa e foram fazer outra. E estão muito bem, por sinal, né? Então, assim, nós não podemos perder as oportunidades. Como eu
disse, 80 especialidades, 80 áreas de atuação, mais de 60% das doenças infecciosas humanas são o quê? De origem animal. Tá bom isso? Só essa informação. Eu tive a oportunidade no canal, né, de conversar com médicos veterinários que trabalham com aquicultura, avicultura. A apicultura ainda não consegui alguém, uma referência para conversar. E é exatamente isso, né? A gente percebe como são áreas que são pouco visadas pelo aluno, e eu sempre gosto de ter essa conversa quando o aluno vem e questiona, professora, como é que é o trabalho em clínica de grandes, né? Que é a minha área, eu falo, olha, existem várias formas diferentes de você enxergar a profissão. Às vezes você tem aquela atuação do sonho, eu adoro cachorro, só que ao longo da própria vivência da graduação, eu já recebi esse feedback também, eu amo cachorro, mas eu não quero trabalhar com cachorro, porque são esferas diferentes, né? E a gente precisa considerar isso também. Pessoas que amam cavalo, mas quando tem a vivência em clínica, a cirurgia, fala, cara, eu não quero trabalhar com isso. Às vezes a pessoa quer ter o cavalo, né? Quer praticar o esporte, ter a convivência, mas não quer trabalhar com isso. Então, acho que a gente tem que amadurecer um pouco também a visão sobre o que é a profissão. Porque, às vezes, você pode ter E esse é o atuação... trabalho que você faz aqui, né? Parabenizar você Exato. por esse trabalho maravilhoso de conversar com os colegas e levar essa mensagem. Muito bom, parabéns. Porque aí a gente traz as pessoas que têm a vivência na área específica, porque seria muito diferente se eu pegasse, lesse um pouco sobre cada área e falasse. A pessoa que tem a vivência, que está naquela realidade no dia a dia, pode trazer quais são os desafios, o que é importante para se formar e atuar ali, né? Qual é o olhar que o aluno tem que ter durante a graduação. E tem a questão financeira também, que a gente não pode deixar de lado. Eu lembro que há uns anos atrás eu participei de um encontro que foi do CRMV do Paraná, sobre educação e medicina veterinária. Eu mandei uma mensagem, eu falei, estou em São Paulo, meu CRMV era de São Paulo, eu falei, mas eu quero participar, eles abriram, a gente pôde ir, eu fui junto a uma amiga, e aí uma médica veterinária que falava sobre a parte de avicultura, que é muito forte no estado, falou, é muito difícil conseguir profissional qualificado para trabalhar. Eu falei, gente, olha o campo que tem, e às vezes a pessoa vai ficar batendo cabeça, né, trabalhando numa área que ela não está encontrando um retorno financeiro, e a partir do momento que você não consegue pagar os seus boletos, não tem amor que sustente querer ficar naquele lugar. Né? A gente precisa também ter uma qualidade de vida, a gente precisa ter tempo, né, para dedicar à nossa família, para ter outras atividades para além da profissão. Então, acho que é muito importante, né, ter essa percepção também de várias áreas que são bacanas, que são interessantes, que o médico veterinário agrega muito à sociedade, que pagam bem, né, que isso precisa ser dito, e falta mão de obra, e as pessoas não estão tendo esse olhar, e aí fica, né, brigando ali pelo espaço em um mercado que já está super saturado. Às vezes procurando uma qualificação, vou fazer uma pós-graduação, uma especialização, né, para ficar ali naquela esfera, sendo que tem um campo enorme para atuar. Então, acho que é bem interessante o aluno também começar a abrir, né, esse leque aí de alternativas. E aí você vê, então, de novo, né, a importância da universidade nessa formação. É como a gente tivesse que quebrar, né, essa falta de informação do que é realmente a medicina veterinária na sua essência, a começar da universidade para chegar na sociedade, porque, enfim, e o que você disse, de fato, né, olha, todos estão fazendo medicina veterinária, óbvio, nós adoramos e amamos os animais, mas queremos viver bem dela, queremos ter qualidade de vida, queremos poder manter, né, um padrão, viajar, constituir família, enfim. E às vezes eu falo dessa forma com os alunos, parece que eu estou falando uma coisa, uau, né? Porque é aquela sempre resposta, porque eu gosto de animais, enfim, e não gosto de pessoas, lembrando que essas pessoas é que vão remunerar os profissionais, ou às vezes até numa falta de comunicação, na maioria das vezes, levar esse profissional ou à justiça comum ou administrativa num processo ético. E é aquela questão, né, como é que você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, se você não reconhece a importância do tutor dentro dessa dinâmica? Você quer olhar o tutor e falar, eu não gosto de gente, eu não tenho paciência para lidar com pessoas é difícil, mas é essa pessoa que paga a conta. É essa pessoa que dá ou não aval para você fazer o tratamento que você acha que é importante para aquele animal no momento. Então, assim, a gente precisa realmente desse trabalho de mudar o olhar, e eu acho que isso vem sendo feito na medicina veterinária em vários espectros ali, né, de atuação diferentes, mas é importante a gente sempre bater nessa tecla, né? Acho que o aluno, às vezes o aluno não assistiu os quase 100
médicos veterinários que já conversaram aqui no canal, mas um ou outro que ele veja, eu sempre costumo voltar nessa abordagem também, porque eu acho que é uma visão importante que eu, particularmente, demorei muito tempo para ter também. Então, é que na hora de fazer o juramento, eu falei, mas como assim para o ser humano, né? Que absurdo! Professor, e falando um pouco sobre a questão das especialidades, né? Porque a gente sabe que para o médico veterinário ser chamado especialista, ele precisa ter o reconhecimento das associações, colégios, enfim. E ainda existe muita essa questão de uma intitulação indevida, né? A pessoa bota lá, primeiro começa com doutor, né? A pessoa acabou de pegar o diploma, tá lá, doutor alguma coisa, e também especialista em quando a pessoa fez uma especialização, então ele tem uma especialidade, mas não é especialista. Então, às vezes, né, a palavra, né, fica ali naquele espectro, tudo muito parecido, fica difícil as pessoas entenderem, né, que diferença faz você ter realmente essa certificação. Então, o senhor que trabalha com homeopatia, né, que acho que foi a primeira especialidade reconhecida pelo Conselho, poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, é muito importante. Realmente, assim, eu vejo que às vezes é realmente uma falta de informação e orientação do próprio colega, né, que ao fazer um curso de especialização se auto-intitular em especialista, e isso vai contra, né, o nosso código de ética. Quando você faz um curso de especialização, primeiro você precisa certificar que curso você está fazendo, se ele está dentro dos padrões de carga horária, né, que envolve uma questão do próprio MEC, para a medicina veterinária, que hoje seria um curso de no mínimo 500 horas, se está regulamentado pelo seu Conselho Federal, e uma vez feito o curso, sendo aprovado, você precisa fazer a prova de título, que geralmente, então, é elaborada pela Associação Nacional daquela especialidade, ou Colégio Brasileiro daquela especialidade. A homeopatia é uma delas, geralmente junto com o Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária. E aí, feito a prova e sendo aprovado, você tem que atender à resolução do Conselho Federal no que tange a buscar o seu título de especialista, que vai ao Conselho do seu estado. E aí você vai, é como se você fizesse um memorial, né, dessa especialidade, até número de casos, se tem trabalho publicado, enfim. Para você se apresentar, é digno de receber o título de especialista. Inclusive, a carteira de identidade profissional do especialista, ela é diferente, ela vem numa cor vermelha, vem identificado, especialista, diferente de mestrado e doutorado, que é uma questão acadêmica, não tem essa diferenciação. Então, quando a pessoa faz um curso de especialização e não quer fazer a prova de título por algum motivo, ela pode escrever com especialização. O que é o com? Ela fez a especialização, mas ela não pode se intitular especialista. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Nós estamos falando de aspecto legal, aquilo que está escrito é o que vale. Então, nós não podemos nos autopromover especialistas se não houver essa homologação do Conselho Regional do seu estado. Com relação ao doutor, né, se você me permite, eu já vi muitas vezes falar, eu tenho doutorado, você também, então a gente fica à vontade aqui para falar. Aqui, doutor é quem fez doutorado. Mas doutor é o que cuida, né? E o médico veterinário cuida aí de trocentas espécies e da humanidade, né? Então, assim, se coloca doutor, para mim está ótimo, parabéns, viva, mas não tem nada que esteja escrito que não possa, né? E é o que cuida mesmo. Mas a questão do título de especialista, que inclusive precisa ser renovado a cada 5 anos, passa por uma plenária do Conselho. Então, é bom deixar claro isso, porque às vezes a gente quer enriquecer tanto a publicidade e cometemos alguma infração ética. Esse é um exemplo, né? Temos outros exemplos, quando a clínica coloca que é 24 horas e não é. Quando a pessoa coloca lá, por exemplo, atendimentos de emergência, celular tal, a pessoa liga e ela não atende. Nós já tivemos processos éticos aqui no estado de São Paulo com essa roupagem e o colega foi punido, porque nós temos que lembrar que nós, médicos veterinários, estamos sobre a égide do Código Civil e também somos prestadores de serviço e estamos sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós não podemos fazer esse tipo de propaganda. Então, se somos 24 horas, somos 24 horas. Se o celular está lá, ele tem que ser atendido. E lembrar também que, em termos de dignidade da nossa publicação, da nossa postagem, da nossa propaganda,
nunca envolver questões que falem sobre preços e promoções. É muito triste quando eu vejo, por exemplo, traga um animal para um banho e tosa e ganha uma consulta. Quer dizer, o cara estudou 5 anos, o colega estudou 5 anos para passar seu brinde. Não dá para falar em dignidade profissional desse jeito. Professor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final para os estudantes de medicina veterinária ou aspirantes a médicos veterinários? Primeiro, eu quero deixar um grande abraço para todos os estudantes de medicina veterinária que estão entrando, que estão saindo, dizer acreditem no seu potencial. Cada um de vocês tem um grande potencial que às vezes está adormecido aí. Infelizmente, às vezes um estudante passa 5 anos na faculdade e por algum motivo ou outro isso não aflorou. Então, assim, é importante que você saiba que você tem um potencial, você é um gigante e vai poder nos ajudar a transformar a nossa medicina veterinária, a zootecnia, fazer das nossas profissões cada vez mais reconhecidas, fortalecidas, não é? E com certeza nos representando cada vez mais, e amanhã serão os professores, né, Thaís? Amanhã serão os presidentes de conselho e estarão aí com uma responsabilidade muito grande. Eu quero parabenizar cada um de vocês que escolheram a melhor profissão. Eu sou apaixonado pela medicina veterinária, sei da importância que ela tem, temos uma ansiedade, né, de que vamos conseguir juntos esse trabalho imenso de fortalecer cada vez mais a nossa profissão. E também quero aqui cumprimentar você, Thaís, que alegria falar aqui com você, com esse sorrisão, parabenizar você pelo seu trabalho na docência, que você leve um grande abraço a todos os colegas da sua universidade, a Universidade de Vila Velha, uma das melhores faculdades de medicina veterinária do Espírito Santo e do Brasil, que eu tive a oportunidade de conhecer e ter, junto comigo, o professor Tobias. Então, me permita também esse cumprimento a todos da Universidade de Vila Velha. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!